Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube de Leitura se reúne para falarmos de A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. Por garantia da Lei nº 3.709 de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autorizam a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos, filmagens, decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça Emeron, nesse dia 1º de julho de 2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais e publicações, divulgações por portais midiáticos, redes sociais, repositórios institucional da Emeron e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento ligado ao Tribunal de Justiça e à Escola da Magistratura. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Deixa eu ver, eu vou testar aqui logo de começo se a frequência está funcionando, para a hora que tiver um pouco mais de público, a gente poder franquear aqui o acesso, né? Parece que não. Ah, registrou. Ele não está dando a mensagem de resposta, mas ele está registrando. Deixa eu jogar aqui para a nossa... Deixa eu jogar aqui. Bom dia. Boa noite, Anderson. Bom dia. Deixa eu jogar aqui o link de frequência e depois eu coloco novamente. Só um aviso, né, para ficar de registro aqui, para aqueles que acessarem depois, sobre eventos da Emeron, foi prorrogadas as inscrições para a 7ª Mostra Cultural do Tribunal de Justiça e Emeron. Em razão dos candidatos, as pessoas que tinham vídeo para postar e eles estavam tendo dificuldades, atendendo a essa dificuldade dos produtores de vídeo, eu estou muito baixo aqui, né? Acho que eu bati no negócio aqui, ele saiu do ponto. E atendendo ao clamor dessa categoria, foi prorrogado para todos, então, as inscrições para inscrever trabalho para a Mostra Cultural. E o que era para ter sido encerrado agora dia 31, né? Era para ter sido encerrado dia 31, fica estendido até o dia 7, até o dia 15/7, até o dia 15 de julho. Então, mais tempo aí para postarmos os trabalhos artísticos dos servidores, familiares e demais pessoas que sejam colaborador ou ligado aos colaboradores, né? E que queiram produzir trabalhos para a mostra. É uma festa muito bacana. Coloquei o meu lá, vamos ver que se esse ano vocês vão ver alguma coisa que eu produzo. Coloquei lá uns versinhos. Vamos ver o que acontece. Eu inscrevi também, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar a passagem. Pois é, a gente deveria todos os aprovados estarem lá, né, custeado, seria bem mais legal. Hoje, o livro da Clarice, A Paixão segundo GH, ele é uma sugestão da Thelma, que está aqui presente. Olá, Thelma. Mais um, né? Mais um daquela lista bastante afortunada. Lembrando que eu indiquei, mas muitas pessoas votaram nele, né? Não, eles só estão aqui, você só esteve tão presente aqui porque o público escolheu assim, né? Uhum. Os títulos que você sugeriu foram bastante aceitos pelo público leitor. E esse livro, A Paixão segundo GH, para essa presença da Clarice aqui nas nossas conversas, eu vou deixar que ela mesma se apresente, vez que
é a segunda vez que nós falamos de Clarice, né? Nós fizemos o ano passado, logo no final do ano ali, nós fizemos a Hora da Estrela. Foi muito bom aquele, né? Aquele eu fiz lá do Salão Nobre da Emeron, que é onde aconteciam as reuniões do Tribunal Pleno, no antigo Tribunal de Justiça. E eu fiz de lá essa transmissão que foi a Hora da Estrela. E naquela ocasião a gente já apresentou uma biografia da Clarice Lispector, né? Então eu vou evitar a repetição e vou apresentar de uma outra maneira, através dos textos dela mesma. E ela tem um texto de publicação de crônicas que ela fazia no jornal, Jornal do Brasil, e tem um texto muito bacana que fala da infância dela, né? E da descoberta, da evolução dessa criança numa adolescente para uma mulher. E essa descoberta, principalmente a descoberta do sexo, né? O texto chama A Descoberta do Mundo, de Clarice Lispector. O que eu quero contar é tão delicado e tão delicado quanto a própria vida. E eu queria poder usar delicadeza que também tenho em mim, ao lado da grossura da camponesa, que é o que me salva. Quando criança e depois adolescente, fui precoce em muitas coisas. E sentir o ambiente, por exemplo, em aprender a atmosfera íntima de uma pessoa. Por outro lado, longe de precoce, estava em incrível atraso em relação às outras coisas importantes. Continuo, aliás, atrasada em muitos terrenos. Não posso fazer, parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais. Até mais que 13 anos, por exemplo, eu estava em atraso quanto ao que os americanos chamam de fatos da vida. Essa expressão se refere à relação profunda de amor entre homem e uma mulher, da qual nascem os filhos. Ou será que eu adivinhava, mas turvava a minha possibilidade de lucidez para poder, sem me escandalizar comigo mesmo, continuar em inocência e me enfeitar para os meninos? Enfeitar-me aos 12 anos de idade consistia em lavar o rosto tantas vezes até que a pele esticada brilhasse. Eu me sentia pronta, então. Seria minha ignorância um modo sonso e inconsciente de me manter ingênua para poder continuar sem culpa e pensar nos meninos? Acredito que sim, porque eu sempre soube coisas que nem eu mesmo sei que sei. As minhas colegas de ginásio sabiam de tudo e, inclusive, contavam anedotas a respeito. Eu não entendia, mas fingia compreender para que elas não me desprezassem e a minha ignorância. Enquanto isso, sem saber da realidade, continuava por puro instinto a flertar com os meninos que me agradavam e a pensar neles. Meu instinto precedera a minha inteligência. Até que um dia, já passados 13 anos, como se só então eu me sentisse madura para receber alguma realidade que me chocasse, contei a uma amiga íntima o meu segredo, que eu era ignorante e fingia que sabia. Ela mal acreditou. Tão bem eu havia fingido. Mas terminou sentindo a minha sinceridade e ela própria encarregou-se ali mesmo, na esquina, a me esclarecer o mistério da vida. Só que também ela era uma menina e não soube falar de um modo que não ferisse a minha sensibilidade de então. Fiquei paralisado olhando para ela, misturando perplexidade, terror, indignação, inocência mortalmente ferida. Mentalmente eu gaguejava. Mas por quê? Mas por quê? O choque foi tão grande e por uns meses traumatizantes, que ali mesmo na esquina eu jurei alto que nunca iria me casar. Embora, meses depois, esquecesse o juramento e continuasse com os meus pequenos namoros. Depois, com o decorrer do tempo, em vez de me sentir escandalizada pelo mundo como uma mulher e um homem se unem, passei a achar esse modo de uma grande perfeição e também de grande delicadeza. Já então, me transformara numa mocinha alta, pensativa, rebelde, tudo misturado, e bastante selvageria e muita timidez.
Antes de me reconciliar com o processo da vida, no entanto, sofri muito. O que poderia ter sido evitado se um adulto responsável se tivesse encarregado de me contar como era o amor. Esse adulto saberia como lidar com a alma infantil sem martirizá-la com a surpresa, sem obrigá-la a ter toda sozinha que se refazer para de novo aceitar a vida e os seus mistérios. Porque o mais surpreendente é que, mesmo depois de saber de tudo, o mistério continua intacto. Embora eu saiba que uma planta brota de uma flor, continuo surpreendida com os caminhos secretos da natureza. E se continuo até hoje com pudor, não é por achar vergonhoso, é pudor apenas feminino, pois juro que a vida é bonita. Jornal do Brasil, dia 6 de julho de 1968. Aí, ó, tá fazendo aniversário essa semana. Esse texto vai fazer aniversário na quarta-feira. Na quarta? Não, tá errado isso aqui. No domingo. No domingo vai fazer, nossa, já vai fazer 27, não, 25 mais 40, mais 30, 80 anos. 77 anos, né? Não, 60 e... 68 para 2000 e... Olha o problema 54, 56, né? Ah, É porque eu sou de 2025 1960 e eu menos tenho 64. 1968. 57 anos. Isso. Eu tive que fazer continha na calculadora, viu, gente? Me perdoe. Tudo, né? E, então, eu tomo esse texto como uma biografia da Clarice, não que aqui tenha exibido a escritora, aqui exibiu a mulher, como essa mulher nasceu, como essa mulher surgiu, né? Mas eu não vou ficar apenas nele. Tem uma poesia dela, porque ela escrevia crônicas, ela escrevia romances e ela escrevia poesia também. E tem uma poesia chamada Eu, em que ela se apresenta assim: sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Estupro-me de ausência, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco me serve, médio não me satisfaz. Metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Essa é a Clarice Eu. E eu, é curioso que eu tenho no livro A Paixão Segundo GH, nós vamos ter uma apresentação deste eu, de como ela se transforma no eu, né? Vou deixar mais para adiante para poder falar sobre de como surge esse eu no texto A Paixão segundo GH. E também, segundo GH, a Clarice, ela se mostra muito nos seus textos, se mostra muito nas suas criações, e o tempo todo você parece estar dialogando com a Clarice, não exatamente com seus personagens, com suas criações, né? E um bom exemplo tem na página 96 dessa versão aqui, que é da Rocco, né? Lindíssima essa capa, ó. É também dessa coleção da Rocco, tem todos os livros dela, todos são com telas pintadas pela Clarice mesmo. E na contracapa tem uma foto lindíssima dela, ó, em que aparece os textos da Clarice, a apresentação do livro. E na página 96 dessa versão aqui, tem um fragmento, um texto, em que, se você procurar por poesia ou por
crônica, qualquer coisa, produção que você procurar na internet sobre a Clarice, aparece esse texto como uma poesia. E, no entanto, é um texto aqui da Paixão segundo GH. O nome do texto é Dá-me a tua mão. Não que esse seja realmente o nome do texto, na verdade, todo o capítulo desse livro, ele termina, o capítulo anterior termina com uma frase, dá-me tua mão, o capítulo seguinte vai iniciar com a mesma frase, como se ela estivesse linkando um capítulo ao outro, né? Isso como se desse continuidade. A exemplo do que acontece no começo também, no final, quando ela faz esses tracejados no começo da escrita dela. E no final também, ela faz esses tracejados, né? Então, quando ela faz isso, ela está dando ao texto um sentido de continuidade, um sentido de que mesmo que ele esteja começando a escrita ou a leitura, na verdade, isso aqui já é consequência, isso aqui já é um desdobramento de algo que redunda nisso aqui, né? E ela faz isso nos seus capítulos. O livro aqui, ela vai fazer da mesma maneira, tecendo esse liame de um capítulo com o outro. E nesse Dê-me a tua mão, ela diz assim, que é encontrado pela internet à vontade como poesia, inclusive estruturado como poesia, e é um texto em prosa. Dá-me tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo, que sempre foi a minha busca cega e secreta, de como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2, de como vi a linha de mistério e fogo, que é a linha subreptícia, Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais junto que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Eu acho maravilhoso isso aqui, eu gosto muito de coisas ligadas, de assuntos, né? Eu não entendo, mas eu gosto muito de assuntos ligados à astronomia, né? Eu sempre misturo astronomia e astrologia, mas é astronomia, que é sobre os mistérios do espaço, né? O homem sabe muito pouco sobre o espaço, apesar de ter muita coisa que a física explica no espaço, mas sabe muito pouco porque nosso olhar é curto, né? Então ele não alcança muito longe, então tem muita coisa a ser explicada. E mesmo coisas próximas, tem muita coisa ainda que precisamos de explicação, né? E ela, ao falar do silêncio, né, eu acho que isso me remete para esse, e ela falando muito de matéria nesse trecho curto aqui, ela fala sobre a matéria, sobre o grão de areia, sobre o intervalo de você já começa a pensar em átomos, você começa a pensar no espaço vazio existente entre os astros celestiais, né? O tanto de espaço vazio, de silêncio que há. E a mim remete a essas imagens, e quando você vai procurando se aprofundar e particularizar esses astros e esses objetos, você vai sempre encontrando mais espaços vazios e a matéria é cheia desses silêncios, né? E eu achei isso aqui maravilhoso e eu acho que esse também é um texto que vai falar com as pessoas o que sobre o que só um instante que tem trem gritando aqui comigo. Vai falar sobre o que, apesar dele dar o enfoque ali no silêncio, né? Mas ele me remete a essa. Quando a gente vê filmes, a gente vê as coisas sobre
o espaço, a gente sempre acha que ele é bem barulhento, né? Que tem, mas na verdade ele é bem silencioso, né? Silencioso e frio. E esse texto me leva para lá. E eu acho que ele também faz uma apresentação dela, de como Clarice, de como, apesar de ser um texto da GH, né? Mas partindo direto para GH, já que criando esse link da Clarice para o texto da GH, para a paixão de GH, aproveitando esse gancho desse fragmento aqui, que já até perdi aqui, página 63, eu acho. Não, agora já foi. Aproveitando esse gancho, eu entro daí de vez no livro. Qualquer pessoa que queira interromper ou queira falar, fique à vontade, não tem ordem para que eu fale primeiro, isso não é necessário. Então, caso queiram expor algum pensamento, pode ficar à vontade, é só levantar a mão aí que eu concluo o raciocínio e já incluo na ordem de fala. Inicialmente, eu vejo assim, que a paixão, segundo GH, eu a princípio quis a definição da paixão, porque a primeira coisa que a gente pensa ao ler esse título, a primeira coisa que nos remete é a paixão de Cristo, né? Eu acho que é inevitável que a gente pense como o cristianismo está muito presente na nossa vida, está muito presente na nossa cultura, isso acaba nos remetendo à paixão de Cristo. E eu fui daí ver se havia nessa palavra algo mais misterioso do que a definição que eu conhecia de paixão, né? E o dicionário diz assim, que paixão, segundo a página Dício na internet, que é o dicionário online de português, ele é um sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento e etc., né? Exemplos tipo o amor, o ódio, o desejo demonstrado de maneira extrema. Ele é outra definição, que é uma atração intensa ou movimento violento, impetuoso, de um ser para o que ele deseja. Então, não definiu como para outro ser, é para o que ele deseja, independente do que seja esse desejo. E na religião, é parte do evangelho destinado à narração do martírio de Jesus Cristo. Por extensão, que denota o excesso de mágoa, ressentimento e sofrimento. No teatro, é qualquer encenação que se baseia no martírio de Cristo. E, etimologicamente, a palavra paixão vem do latim, passio onis, passividade, sofrimento. É quando você está sujeito ao sofrimento. E quando você começa a ler e começa a ter as reflexões de GH, e ao alcançar essa leitura evoluir lá para a parte mais final do livro, eu vejo que isso fica bastante evidente, de que ela está trazendo para nós a paixão de uma mulher. Como o título diz, a paixão segundo GH, parece que ela definiria a paixão, né? Ela traduziria o que seria a paixão. Mas, quando você vai ler o livro, você vê que essa paixão é a paixão de GH. É esse transcender que GH vai passar e que, então, como o dicionário fala, dessa sujeição ao sofrimento, essa sujeição, essa passividade à dor, acaba sendo a paixão de GH mesmo, e não... Como a narrativa é para ela, é um monólogo, né? É a paixão dela mesmo, é uma reflexão da GH
uma reflexão psicológica e um monólogo. Eu não deveria ter entrado aqui sem falar sobre uma sinopse do livro, né? Eu apresentei a Clarice, mas não apresentei o livro, então vocês me perdoem que eu perdi aqui a ordem que eu deveria ter construído para essa apresentação. Mas vamos à sinopse. Tem uma coisa muito interessante na sinopse desse livro. Esse livro é a história de GH. Esse GH não vai ser definido no livro, o que significa as iniciais GH, só diz que GH está na mala, está na gravura da bolsa, tem também, parece que é num chapéu, não sei aonde mais, mas aparece o GH escrito em alguns lugares. E tem umas malas na sala e tem umas malas no quarto da Janair. Janair era a empregada da casa de GH. E Janair sai do trabalho. E ela, numa tarde, numa vida tediosa, monótona ali, rotineira, ela vai para esse quarto com a intenção de limpar o quarto, na expectativa de que encontrará um quarto sujo, de que encontrará um quarto bagunçado. E ao chegar nesse quarto, ela se depara com um quarto extremamente asseado e bem limpo. E daí ela começa a refletir sobre isso. Toda a reflexão sobre o que ela encontrou no quarto. Mas não que o livro começa ela entrando no quarto. O livro começa já ela nos corredores, ela fazendo... O livro o tempo todo te prepara para algo mais. O tempo todo ela está falando, ela está conversando e expondo o pensamento dessa mulher, dessa GH. Você vai conhecendo ela por dentro da mentalidade dela, do psicológico dela. E ela vai caminhando por esse corredor, para fumar no fosso de ventilação do prédio. Então ela vai contando o que ela está vendo, ela joga o cigarro no jardim lá embaixo, que é proibido. Então ela faz essas molecagens e tudo. E daí para você conhecer essa personagem. Até ela chegar no quarto e ter essa surpresa. E tudo se transforma diante dessa surpresa. O que é mais curioso disso? O que é mais curioso é que o livro acaba aí, o roteiro do livro. Qual que é a história do livro? Vamos contar o enredo do livro. Uma senhora vai limpar um quarto e chega lá e tem uma epifania. Essa é a história do livro. E todo o livro é uma reflexão provocada por este quarto limpo e essa relação dela inicial, porque isso não se prende à relação dela com a Janaí. É só inicialmente o que ela esperava de encontrar no quarto e ela não encontrou, porque ela esperava precisar limpar o quarto e ela não precisou. E nesse quarto limpo, extremamente asseado, ela vai encontrar uma parede com um desenho em que ela se vê retratada nesse desenho. Está desenhado a carvão na parede, uma senhora, um senhor e um cachorro. E ela começa a refletir sobre essas imagens que ela está vendo. E tem um guarda-roupa, onde em cima tem uma mala, e nessa mala tem as iniciais de H, que é as iniciais dela. E ela abre o guarda-roupa, está tudo asseado, tudo muito limpo. E nesse guarda-roupa ela se depara com uma barata. E aí e ela se assusta, ela tem medo da barata, e aí começa todo o processo que é o motivo do livro, que é essa epifania. Tanto que ela começa a escrever, ela escreve contando do dia anterior. Ontem, às 10 horas do dia e tal, era um dia quente, ela vai contando e tal, ela vai descrevendo o que aconteceu ontem. E ela vai falando, ela tem hora, meu amor, para quem ela está falando. Só que ela não está falando nem com nós, ela está falando com ela mesma. E ela vai dissertando sobre isso. E é muito curioso nessa forma dela escrever, ela escrever dessa maneira, sem a existência de um roteiro mais rico,
vai ter um momento na página, se não me engano, na página 23, na página 23, em que ela não faz isso deliberadamente para nós, mas ela escreve sobre isso. Ela diz na página 23 e na página 24, dessa versão aqui. Quem sabe eu tive algum modo de... quem sabe eu tive, de algum modo, pressa de viver logo tudo que tivesse a viver para que me sobrasse tempo de viver sem fatos? De viver. Cumpri cedo os deveres dos meus sentidos, tive cedo e rapidamente dores e alegrias para ficar depressa livre do meu destino de ser menor e ficar livre para buscar a minha tragédia. Minha tragédia estava em alguma parte onde estava o meu destino maior. Um que não fosse apenas enredo de minha vida, tragédia, que é a aventura maior. Nunca se realizara em mim. Só o meu destino pessoal era o que eu conhecia e o que eu queria. Então, eu vejo nessa passagem não só a personagem GH, como a autora Clarice, falando para nós sobre um livro sem um enredo rico, sem um enredo de uma trama que te leva por lugares e tal. Não. A tragédia aqui, e daí nós, ao falar em tragédia, está falando da questão da literatura grega, né? Do estilo literário grego, em que aquele gênero dramático que o herói vai passar por uma terá que lutar e acaba, como as tragédias gregas acabam com esse herói sucumbindo também, mesmo que ele tenha promovido transformações e tenha mudado o mundo, mas ele acaba sucumbindo. Então, a tragédia tem essa característica, né? Vai surgir um problema e esse problema vai envolver esse herói que nem sempre geralmente ele rejeita a sua missão ou não acredita existir uma missão para si e ele acaba transformando aquilo numa grande epopeia, né? numa grande história. Então, ela vai dizer isso aqui, ela vai justificar nesse trecho não só a questão da missão da GH, mas Clarice também nos mostrando que esse não é um livro de enredo, que este é um livro de uma tragédia, e essa tragédia é psicológica. Daí tragédia que eu estou falando não é no sentido literário, tá? Da expressão tragédia. Porque na tragédia tem uma característica muito importante que é a catarse, né? E a catarse, ela é diria assim, a purificação. Ele passa, esse ritual de passagem purifica o herói, né? Então, a catarse é isso. O que é de cartástico? Não vou saber falar essa palavra. Nessa história, porque a GH vai se transformar. Ela vai deixar de existir. Vai ter um momento na história em que ela vai começar a falar sobre o lugar. E ela fala sobre... ela vai falar sobre ter 3 pernas, que tem um dado momento em que ela busca... em que ela sempre teve, quer ver? Eu vou localizar aqui onde ela fala disso. E ela diz assim, que ela busca... Deixa eu ver... Eu acho que é onde fala sobre o pré-clímax. É bem próximo aqui. Tá, mas o que depois eu chego, né? Eu seleciono aqui a parte em que ela fala sobre as 3 pernas, mas é um sentir que antes dessa transformação, para ela enxerga agora que ela se transformou
como se ela tivesse 3 pernas. Essa terceira perna dela é algo que a faz enraigada no chão. E ela perde isso. E quando ela perde isso, ela não tem mais para onde voltar. Ela não tem mais como voltar a ser a pessoa que ela era antes. Porque é tão transformador, ela fez essa passagem, ela está num outro nível de consciência e de maneira de enxergar as coisas, que ela não cabe mais naquele lugar, mesmo que ela queira, ela não cabe. E daí ela fala sobre a inutilidade dessa terceira perna, quando você descobre que não a possui. E daí ela deixa de existir. E aí eu associo com essa questão da catarse e da tragédia que tanto GH quanto Clarice vai estar nos mostrando aqui. E nessa questão da tragédia, no mesmo instante que ela fala da questão da tragédia, ela fala sobre missão. Ela fala, eu nascera sem missão, está na página 26. Minha natureza não me impunha nenhuma. E sempre tive a mão bastante delicada para não me impor um papel. Eu não me impunha um papel, mas me organizara para ser compreendida por mim. Não suportaria não me encontrar no catálogo. Minha pergunta se havia não era quem sou, mas entre quais eu sou. Meu ciclo era completo. O que eu vivia no presente já se condicionava para que eu pudesse posteriormente me entender. Um olho vigiava a minha vida, e esse olho era provavelmente, eu chamava de verdade. Era de moral, era de lei humana, era de Deus, ora de mim. Eu vivia mais dentro de um espelho. 2 minutos depois de nascer, eu já havia perdido as minhas origens. Então, ela fala aí não ter uma missão. E eu, ao ler esse trecho, eu tentando compreender o que era uma pessoa sem missão, e eu, daí perdoe a minha infantilidade, mas eu ainda tenho muitos. Daí é aquela história de que os meninos a quinta série nunca sai deles, né? E daí o que acontece? Eu, na busca de algo tangível para essa missão, eu me lembrei do filme Toy Story. No filme Toy Story, tem um momento em que o Woody, quem conhece a história, o Woody era um brinquedo do Andy, né? O Andy era criança e ele tinha um brinquedo que era o Woody, que era um cowboy feito de pano, um bonequinho de pano. E esse era o brinquedo preferido dele. E nesse quarto, depois que a criança vai dormir, os brinquedos têm vida própria. E num dado aniversário do Andy, ele ganha um outro brinquedo, muito mais moderno. Ele ganha o Buzz Lightyear. E o Buzz, ele é um viajante espacial, um patrulheiro das galáxias, que busca paz numa guerra contra, acho que contra um ditador lá, o Zorg, eu não lembro agora o nome. E ele acredita muito nisso, que ele tem uma missão, que é salvar a humanidade da tirania de Zorg. Mas o Woody eles caem no quintal vizinho e depois vão parar na cidade, tem uma série de problemas que eles vão enfrentando, que é a tragédia, né? Onde se dá a tragédia. Uma série de problemas que eles vão enfrentar, e o Woody precisa convencer o Buzz de que o Buzz não é um herói, de que ele é um brinquedo. E tem um momento em que o Buzz não acredita nisso, porque ele está programado para ser um herói. Então ele tem os botões, ele tem os sinais, luzes e tal, e ele voa, ele acredita que voa. Então ele tem uma série de recursos muito heróicos. E quando o Buzz aparece num supermercado,
ele vê uma sessão inteira, ele vê na televisão um comercial e tem uma sessão inteira de Buzz nas prateleiras para as crianças, e daí aparece na publicidade que fala, isso é uma imagem ilustrativa, este é um brinquedo, então a luz não atira raios laser e tal, aparece lá na propaganda de televisão. E o Buzz o mundo dele acaba, quando ele vê que ele é um brinquedo. E nessa hora o Woody chega para ele e explica para ele, fala bem assim, você é um brinquedo, eu sou um brinquedo, mas qual é o mal nisso? Nós temos um propósito, e o nosso propósito é fazer com que o Andy passe pela infância de maneira agradável, para que a gente construa um homem de valores e tal, e começa a explicar para Buzz que a missão deles era muito nobre, que a missão deles, ser um brinquedo na vida de uma criança, é uma missão nobre. E daí ele dá uma nova missão para o Buzz, e o Buzz daí recupera, né, e percebe a grandeza disso, e passa a ter que salvar os brinquedos do vizinho malvadão que destrói os brinquedos das crianças, degolando e tal. Então, quando apesar de não parecer ter nada a ver, mas quando ela falou de propósito aqui, eu encontrei nessa explicação, nessa conversa do Woody, eu acabei sendo levado para essa conversa do Woody com o Buzz, que é justamente sobre questão do propósito, a questão de ter ou não propósito, e como as pessoas vivem sem e como as pessoas vivem com propósito. E ela aqui fala exatamente disso, de como a vida dela é transformada com isso. E ela não vai fazer isso de uma maneira assim, rompante, ela vai te colocando nisso, ela vai explica um caso, daí explica outro, de como é essa relação. E à medida que ela vai fazendo isso, que ela vai tendo essa missão, encontrando a missão, ela vai explicando um monte de coisa. Gente, vocês podem me interromper, tá? Porque aqui eu estou encerrando um assunto, ligando a outro, porque vocês não me tomaram a palavra, tá? E nessa evoluir aí dos fatos, ela passa por um fato que é muito curioso, que é em que ela, ela elege alguns assuntos, e esses assuntos ela começa a dissertar e desfolhar aquilo tudo para a gente, né? E ela faz isso de uma maneira maravilhosa num momento chamado pré-clímax. E eu acho muito bom, isso está logo no começo também, está na página 25, que é logo depois que ela fala sobre essa questão da missão, ela fala sobre esse pré-clímax. O que é o pré-clímax, né? E ela dá alguns exemplos, ela vai, não que ela explique de maneira didática assim como mas ela para ela dizer o que ela era, o que ela ela explica assim, que antes ela era uma pessoa e ela dá um exemplo sobre a questão do pré-clímax para explicar, e acaba concluindo com um exemplo para que entenda o pré-clímax. O pré-clímax seria aquilo que acontece antes do ápice do evento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou fugir do exemplo dela, vou dar um exemplo que eu acho que é prático para todos. É como o orgasmo para o sexo. Se o orgasmo é o clímax do sexo, você não tem sexo sem o pré-clímax. Para alcançar o orgasmo, você vai precisar do pré-clímax, das coisas que acontecem antes do orgasmo. Eu vou colocar dessa forma, que daí eu acho que todos compreendem. Eu entendi dessa maneira. E ela diz assim, antes das coisas, dela de sentir as coisas de maneira real, ela
enxergava um mundo de uma maneira que apenas a promessa do clímax já bastava. E ela dizia, não é apenas a promessa, é apenas uma promessa. Ter uma promessa de clímax já era suficiente. Tanto que ela diz, no exemplo que eu dei anteriormente, quando ela fala até que eu li aqui, a parte em que eu li, em que ela fala em que ela falou ai, como é que foge rápido a cabeça da gente? No exemplo que ela falou sobre a questão da missão, ela disse... Ela falou sobre as coisas, ela não usa exatamente essa palavra, mas sobre amarras. E ela falou sobre os olhos que vigiavam. Ela diz, o olho que vigiava a minha vida. E ela diz, o olho que vigiava a minha vida estava na religião, estava na moral, estava nas leis humanas, estava numa série de coisas. E isso a limitava, fazia com que ela, ao acabar de nascer, já estivesse determinada. E ela, após identificar o que é real, essas coisas não são suficientes. Elas deixam de ser suficientes. Por quê? Porque essas amarras deixarão de existir. E deixando de existir, ela passa a viver o presente com tanta... E daí ela vai dissertar sobre o futuro, e ela vai negar a existência do futuro. A gente só vive pelo presente, só mesmo o presente interessa, só o instante é que interessa. E isso se dá exatamente porque as amarras caíram. Não havendo mais as amarras, seja ela moral, seja ela religiosa, seja ela legal, ela passa a aproveitar tudo sem o planejamento do que se tornará. E a preocupação do que nos tornará é porque nos preocupamos com o futuro, né? E claro que ela faz isso não só de forma... só um instantinho, Ana Lúcia. Não só de forma... não só de uma maneira... A palavra me foge... mas não, ela faz isso não só de uma maneira que busque ser rebelde, ser contra as regras, não é isso. Isso acontece também num nível maior, acontece num nível, eu não vou dizer, porque ela não trata de questões espirituais, né? Então, isso aconteceria num nível metafísico até, que é quando ela passa a enxergar as coisas com claridade, com uma capacidade de visualização que ela não tinha, e os sentidos dela são amplificados. Pode falar, Ana Lúcia. Nesse sentido aí, nesse item dela, é uma autodescoberta dela nesse mundo, no mundo, nem sei se seria metafísico, né? Mas assim, várias vezes ela diz assim, meu reino é deste mundo, né? Porque Cristo sempre falava, o meu reino não é deste mundo. Ela fala assim, meu reino é deste mundo. Acho que ela está colocando justamente isso, que ela quer um conhecimento, um autoconhecimento dela nessa vida aqui, né? Embora ela não trate da questão espiritual claramente, mas a cada instante ali ela está citando algum versículo bíblico, algum conhecimento bíblico que ela tem, é muito grande. Eu não sei se vocês perceberam isso. Ela cita várias coisas que tem nos evangelhos,
mas assim, com uma coisa material. E o que eu lembro agora, nesse sentido que você está falando, é dessa questão do meu reino é daqui, quer dizer, meu reino é deste mundo. Umas 3 ou 4 vezes ela coloca essa frase. E seria isso realmente que você acabou de falar, que não é uma coisa espiritual lá para depois, é para agora que ela quer. Exatamente, Ana Lúcia. E você não está errada de fazer essa convergência para a Bíblia. Por quê? Porque ela realmente está falando isso. Ela realmente está fazendo esse paralelo bíblico da história dela. Ela está cantando a paixão de GH. E essa paixão tem uma similaritude com a paixão de Cristo. Tanto que vai ter um momento, eu até coloquei aqui, eu posso antecipar, em que você está querendo falar, o Thelma? Vai ter um momento em que ela vai dizer, lá na página 176, lá no final, quando as coisas já estão se concretizando, ela vai dizer bem assim, veja como isso corrobora com o que você está dizendo. E eu também não tenho nome, e este é o meu nome. E por que me despersonalizo a ponto de não ter o meu nome? Respondo cada vez que alguém disser eu. E isso é totalmente bíblico, porque se você pega lá no começo da Bíblia, em Êxodo, você vai ver, eu sou o que sou. Você pega lá nos evangelhos, que já é no Novo Testamento, em João, vai estar, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso, eu estou citando 2 exemplos. Né? Jesus era conhecido como eu sou, né? Então, ela não falou eu sou, mas ela falou eu. Onde eu existir, eu é o meu nome. Então, tem um momento, essa similaridade, ela está o tempo todo existindo aqui. Às vezes, eu perco de fazer algumas leituras, porque eu quero, como a proposta do clube de leitura é uma conversa entre leitores, eu evito trazer coisas muito acadêmicas. Daí eu até separei 2 monografias para eu ler depois que passasse a reunião. Por quê? Porque eu não queria ler e ficar influenciado por elas para poder falar. Eu queria falar sobre, como leitor, como nós estamos conversando, igual as suas impressões não são acadêmicas, suas impressões são impressões de leitora, né? E eu trazendo também as minhas impressões de leitor, sem um compromisso acadêmico de ter que dar prova do que eu estou falando, apenas o que eu senti, como eu trouxe aqui no Toy Story, e vou trazer outros exemplos que fogem do livro, que é porque isso, para mim, traz concretude para o que eu enxerguei no texto. E nesse livro, nesse texto que eu separei para ler depois, poderia até nós fazermos uma dessas reuniões de livres, trazer uma impressão dos trabalhos acadêmicos. Se vocês desejarem, eu reúno algumas e trago para a próxima reunião, que nós temos reunião que nas 2 últimas datas, inclusive, nós nem usamos, né? Mas nós temos uma reunião dia 15. No dia 15 eu poderia trazer as impressões sobre o mesmo livro, as impressões de acadêmicos. Eu poderia trazer. E eu vou ler um que é muito bacana, que é um TCC que traz as interseções de Paixão segundo GH com textos bíblicos. E são muitos, né? São muitos. Eu que não sou um grande conhecedor da Bíblia, eu vejo muitas interseções aqui bíblicas, inclusive no foco principal, que é a paixão, que é essa via crucis que a GH passa dentro do quarto. Isso é uma interseção bíblica com a paixão de Cristo, né? Então, poderia fazer isso, propor, se vocês estiverem de acordo, eu posso me dedicar a essa leitura e trazer ela na próxima
no próximo dia 15. Pode falar, Ana Lúcia. Não, eu sou totalmente fora da casinha, porque eu jamais pensei, quando eu li Paixão segundo GH, eu achei que fosse paixão já no sentido de uma paixão mesmo, assim, carnal, anterior ao amor, sabe? Uma coisa assim. Eu achei que fosse isso, que não tivesse nada a ver com essa outro tipo de paixão. Aí eu comecei a ler o livro, não estava entendendo era nada. Aí fui procurar, porque ele é muito. Olha, para minha capacidade, assim, é um tipo de leitura que eu acho muito difícil. Eu gosto mais das coisas mais objetivas, assim, né? Porque em um parágrafo dela, ela trata de uma série de conceitos, não é? Assim, de autoconhecimento, de coisa, e mistura, e depois volta. Aí eu achei bem complexo. Aí eu fui ver uns blogs aí, e tem uma mocinha que tem, ela é estudiosa de Clarice. Eu vou falar, depois se vocês quiserem ver se é verdade ou não, não sei. Ela falou assim, que quando a Clarice escreveu esse livro, ela estava, não sei se vocês viram isso, tá, gente? Eu vou falar igual eu ouvi. Ela estava, assim, num período que estava divorciada, e ela estava fazendo muita psicanálise, e ela começou a utilizar alguns psicotrópicos, inclusive LSD. Então, quando ela escreve esse livro, ela está realmente sob efeito de alucinógenos. E aí ela começa a descrever, sabe? Que quando ela fala lá negócio da alma no começo, como que ela fala? Que esse livro eu espero que seja para as pessoas que têm uma alma forte, alguma coisa de alma, assim. Não sei se. Sim. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada, aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão bem devagar que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dado pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Que isso daí remete, né? Independente de tal ou não, sou defeito, isso aí não tem importância. Mas, assim, se a gente for voltar, ele remete muito a essa construção do autoconhecimento, mas que é uma construção que a gente conhece desse pessoal da Bíblia, não é? Por exemplo, vamos citar Paulo de Tarso, né? Foi uma construção penosa, dolorosa, não sei o quê, todos eles que vêm. Você vê Santo Agostinho, uma construção do autoconhecimento dolorosa, mas que chega. Então, assim, eu acho que esse estudo que você está propondo é bem legal para a gente compreender essa parte, né? Porque realmente eu achei complexo. Nossa. Eu vou ler, e daí no dia 15 eu vou tentar trazer uma síntese do que eu li dos TCCs que eu vou procurar ler, porque eu tenho 2 separados aqui para ler, né? Eu já ia ler para mim. E daí, se vocês têm interesse também, daí eu apresento a vocês, então, nessa reunião livre do dia 15. Tá? Você fala aí dessa questão da paixão, e uma coisa outra referência extra livro que eu tenho, e que vai desembocar na paixão, de novo na paixão de Cristo, é que, eu não sei se vocês já conhecem o livro Mulheres que Correm com Lobos, já ouviu falar. É um livro muito bom, ele é maravilhoso, e ele reúne uma série de contos de fada e mostra como as mulheres são retratadas nesses contos de fada, e como elas são abusadas, e como elas são... E que força mantém essas mulheres para que elas aconteça essa virada nas histórias, e que força, por exemplo, que eu não lembro se tem a história de Sherazade, mas, por exemplo, você pega Sherazade, que força essa mulher tinha, né, para poder ficar 1001 noites contando histórias para um cara, a ponto desse cara se apaixonar, levar Então, ele fala dessa força, que todas as mulheres possuem essa força, e que nem sempre elas são reveladas, mas que, mesmo para aquelas que essa força não é revelada, pelo menos uma vez na vida vocês a conhecerão,
que é quando engravidam. Quando engravidam, o seu corpo muda totalmente, os hormônios mudam, tudo. Isso tudo é potencial que já existe dentro da mulher. E que ela pode explorar isso, o que esse livro traz é isso. Através destes contos de fada, ela vai elaborando esse pensamento sobre essa força feminina. E Mulheres que Correm com Lobos, eu acho o nome. É um livro muito gostoso de ler, e quem for ler, eu dou a dica de um podcast que ele é muito bom, em que ele pega, para cada história tem um podcast. Então, para cada conto de fada e a interpretação que é dada no livro, eles fazem um podcast com psicólogos, tratando, todas as mulheres, tratando daquele assunto. Então, é muito bom e muito rico o livro. E a Clarice, aqui na página, a Clarice GH, na página 51, ela vai dizer assim: toda uma vida de atenção. Há 15 séculos eu não lutava, há 15 séculos eu não matava, há 15 séculos eu não morria. Toda uma vida de atenção acuada reunia-se agora em mim e batia como um sino mudo, cujas vibrações eu precisava ouvir, e eu as reconhecia, como pela primeira vez, enfim, eu estivesse ao nível da natureza. E aqui, chegar no nível da natureza, depois daí ele vai tecer uns comentários, ela começa a falar da barata e uma série de coisas, mas como lá em Mulheres que Correm com o Lobo, a mulher tem essa força especial e isso tem um vínculo com a natureza, com a experiência da mulher, como há muito tempo ela vem sendo vitimizada por sua relação com a natureza, né? A mulher que conhece os poderes das ervas, o poder da floresta, geralmente são rotuladas como bruxas, já morreram por isso, né? E aqui, quando ela consegue essa comunhão com a natureza, vai acontecer uma outra coisa que, de novo, leva ao que você acabou de dizer, Ana Lúcia, que você falou sobre essa questão religiosa, sobre essa convergência dos textos, disso aqui com a Bíblia. E esse texto aqui, ele vai comungar com um outro lá na 175, em que ele vai dizer assim, a GH vai dizer assim: e esse é um pouquinho maior, eu peço permissão para poder ler, para poder ter compreensão do que eu vou dizer. A despersonalização como a destituição do indivíduo inútil, a perda de tudo o que se possa perder e ainda assim ser, pouco a pouco tirar de si com um esforço tão atento que não se sente a dor, tirar de si como quem se livra da própria pele as características. Tudo o que me caracteriza é apenas o modo como eu sou facilmente visível aos outros e como termino sendo superficialmente reconhecível por mim. Assim como houve um momento em que vi a barata, é a barata de todas as baratas. É assim quero de mim mesma encontrar em mim a mulher de todas as mulheres. A despersonalização como a grande objetificação de si mesmo, a maior exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização reconhecerá o outro sob qualquer disfarce. O primeiro passo em relação ao outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens. E cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julgue o homem. Mas apenas em eminência, porque só alguns atingem o ponto de, em nós, se reconhecerem.
então, pela simples presença da existência deles, revelarem a nossa. Então, como a paixão de Cristo leva o homem, apesar de ser um Deus que se fez homem, mas naquele ritual da paixão, ele retorna à, à, à santidade, aqui a passagem é o mesmo. E aqui a gente já está no finalzinho do livro, a gente já está na 175, o livro vai acabar na 188, eu acho. Ele acaba na 181. Daí tem um pós-fácil. Com o pós-fácil ele vai para 188. Mas ele acaba na 181, já está na 175. É justamente esse ápice da evolução dessa mulher para algo muito maior, para algo que ela passa a ser e a se reconhecer e que os outros reconhecem nela como a mulher de todas as mulheres, como ela descreveu aqui. Daí eu falo que o que você disse tem lastro no texto por isso, porque, de novo, ela leva para a paixão segundo a paixão de Cristo. No mesmo sentido de tornar um homem que é a representação de todos, que carrega a dor de todos, que por essa dor ele alcança o paraíso, alcança um corpo que foge às limitações do corpo que temos, né? O corpo humano ele é cheio de limitações. Quando Jesus passa pela via sacra e ele ascende, né? Quando na Igreja Católica usa muito o termo da transfiguração, né? Acho que é transfiguração. É quando o corpo ganha uma outra dimensão de corpo e deixa de ser esse corpo limitado, perecível, né? E passa a ser um corpo perene, outra matéria, né? E aí no final ela fala, eu não estou com o livro aqui porque eu li online. Aí mais para frente ela vai falar que agora ela sabia que a vida independia dela, né? Que assim, quer dizer, a vida independe, a vida está acontecendo, independe se eu estou vivendo nela ou não. Aí mais para baixo tem alguma coisa nesse sentido. Eu achei, apesar de não entender quase nada do livro, mas eu achei essa parte muito legal, assim, que às vezes a gente acha que a vida, nossa, se eu não estiver vivendo, se eu não fazer minhas coisas, parece que não vai ter vida, não é assim? A gente tem essa... Mas não, a vida segue, a vida prossegue, independente de você estar aqui ou não, né? É mais ou menos isso que acho que ela diz no parágrafo seguinte. E como é que eu diria? Esse prosseguir, essa maneira como ela apresenta tudo isso para nós, a maneira como ela traz essas informações, como ela nos leva a acompanhar as reflexões dela, é muito curiosa e tem uma e faz com que a gente tenha essa dificuldade de compreensão. E daí você não está sozinha. Eu acho que todos nós que temos assim, a nossa leitura é pouca, né? Daí acaba a gente, quando vai se depara com um texto assim, e da velocidade com que ela muda de uma coisa para outra, da velocidade com que ela explica, o pensamento dela a escrita dela é muito concisa, né? Então ali num período tem um monte de informação que de repente você fala, mas o que aconteceu aqui? Peraí, deixa eu voltar. Daí você acaba voltando para reler. Eu acho que é um livro que eu vou ter que ler umas 4 vezes para eu ficar assim, achar que eu posso emitir opinião sobre ele, né? E ela usa um recurso maravilhoso para tratar disso, que é um recurso que é um recurso de narrativa, que é o fluxo de consciência, que é bem interessante. O fluxo de consciência ele ficou muito
ficou bastante notabilizado com Jack Kerouac, quando ele escreve On the Road, né, que no Brasil foi traduzido como Na Estrada. Não, Pé na Estrada. O On the Road, ele começou a escrever, foi escrevendo e contou toda uma história. Mas ele é inaugurado lá ainda há um tempo atrás com Proust, com Marcel Proust, quando ele escreve Em Busca do Tempo Perdido. Tem até uma expressão literária que é a Madeleine de Proust, porque a hora que ele come, Madeleine não sei se é um doce ou se é um biscoito, é alguma coisa assim que tem na França, né? E quando o personagem come a Madeleine, ele tem uma sensação que ele foge da realidade dele e vai para casa, não sei se é de uma tia, se é de uma avó, que é onde ele comia aquele biscoito, aquele doce. Eu não sei se é biscoito, se é um pudim, como é que é. E ele retorna para aquele instante. E ele começa a narrar tudo isso. O que ele molhando na xícara, daí ele colocando na boca e o sabor transformando ele. E aqui acontece a mesma coisa. Quando ela entra naquele quarto, e é assim que o fluxo de consciência acontece, ele desenrola um carretel de visões e a pessoa passa a enxergar um monte de coisa, passa a ter uma clareza de sentimento e de sentidos, né, que o coloca em turbilhão. E eles vão escrevendo nesse mesmo ritmo que os sentidos vão aparecendo para o personagem. E assim se dá o fluxo de consciência. Estou explicando a grosso modo, não estou fazendo uma descrição acadêmica. Tá? E tem um momento, e esse instante ele é sempre um instante muito, como eu diria, não revelador, muito epifânico, né? Você até citou ali a questão de Paulo, né? E Paulo, eu acho que é o grande exemplo de epifania, né? Que é Paulo quando se depara com Jesus. Ele teve uma epifania naquele instante. E aqui ela tem essa epifania. Quando ela chega naquele quarto iluminado, porque a casa dela não era iluminada, a casa não recebia tanta luz, e ela nem sabia que naquele quarto a luz entrava com tanta incidência, né? E ela chega naquele quarto e ela tem aquela surpresa, e ela tem aquela iluminação. E aí acontece uma outra coisa, daí fugindo já da explicação do Kerouac e do Marcel Proust, né? O Kerouac quando escreve em fluxo de consciência, e o Proust quando inaugura ali com aquele fluxo de consciência também da Madeleine, ela acontece com ela também. Lá na página 106 nós vamos ver um exemplo de fluxo de consciência, mas não é na hora da epifania total dela assim, mas ela começa a olhar pela janela e ela começa a enxergar pela janela um pássaro, e daí aquele pássaro daí ela vê a favela, daí a favela se transforma numa civilização antiga que existiu naquele mesmo lugar, daí aquilo de repente já se transforma e vai se transformando. E ela começa a enxergar um monte de coisas que ela não via naturalmente pela janela. E a partir dali ela começa a enxergar aquela sequência de visões. Pode falar, Ana. A Thelma não vai falar nada? Não, essa parte aí que você falou, eu lembrei agora, eu achei muito legal, porque assim, ela vai vivendo as vidas passadas, né? Assim, ela fala, já vivi 2.000 anos, 3.000 anos. Ela vive, ela passeia nessas antigas vidas dela, né? Para quem é reencarnacionista, ela passeia nessas diferentes vidas, ela cita fatos históricos de lá e volta para cá no mesmo instante, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal e difícil de entender.
Aí, quando ela começou a... Isso daí eu já vou viajar, é pessoal, tá, gente? Quando Por ela favor. começou a falar do medo da barata, né? Eu tenho uma vizinha que, nossa, ela tem tanto, não é medo, é uma ojeriza mesmo de barata, né? Aí eu falei assim, que ela utiliza essa barata, poderia ser qualquer outra coisa que levasse ela a essas reflexões, né? Isso aí é Sim. muito individual também, né? Por exemplo, eu poderia ser uma outra coisa que me levasse a reflexões profundas, que a gente jamais vai ter uma reflexão tão profunda. Quanto tempo ela ficou ali nesse quarto? É umas 2 horas, porque ela começa a narrativa, ela fala, ontem eram 10 horas, eu fui. E depois, o último momento que ela fala de horário, ela fala que era meio-dia. Então, Então, em é pouco mais de pouquíssimo 2 tempo, horas. ela teve uma transformação, é muito pouco tempo, né, para um ser normal como eu. Sim. Mas, assim, o que poderia levar isso aí, o símbolo que ela levou foi a barata, mas para nós poderia ser outra coisa, né? E essa barata também, algumas pessoas falam que a gente tem muita ojeriza de barata, quem tem, porque nessa ida e volta, nessas civilizações dela, ela ficou muito tempo vendo o corpo dela sendo comido por barata, por inseto, então isso causa realmente uma ojeriza, tá? Isso aí já é meu. Só isso. Pode falar, Thelma. Quem disse que eu ia falar? Me deu uma vez? Você tem a obrigação de falar, porque você Não. escreveu o livro. Não é Ela nos dizer que colocou nessa fria, né, Ana Lúcia? então. Obrigação, vou falar assim. Não, eu tô com dor Não, no Obrigação não. chikungunya. Aí eu fique à tô vontade. e com dor ainda, entendeu? Da chikungunya. Aí eu fico aqui, ó. Ah. Ele não ia perder a conversa por causa de uma dorzinha, né? Mas tá bom. Então, eu li esse livro, e é do tipo do livro que não é assim, igual a história de Macabeia, que foi ali, foi pro escritório, foi lanchar, foi pra casa dormir, tomar banho, né? Não dá para ler rápido. Não dá para ler rápido. Tem que prestar atenção. Cada frase dela é gostosa, cada capítulo ali é uma delícia de. Ela faz você ir com a mente lá para o outro lado e você volta a ler o livro, né? É difícil ler rapidinho esse livro, muito difícil. Então, mas falando que o Hernandes falou lá, eu volto na 5ª série, eu volto lá na 3ª série. Acho que tinha uns 9 anos. Quando ela fala que viu a barata e olhou bem para o olho, para os cílios dela e analisou bem a barata, eu lembro que eu era não tão pequena, né? 8, 9 anos. Tinha um caracol. Não sei se é caramujo é igual caracol, né? Mas tinha um caracolzinho chamado de caracol. Na porta da cozinha, entrando na casa da mãe, que era de madeira. E eu era pequena. De dia, né? Aí, o que eu fiz? Eu queria ver, porque parece que o caracol estava comendo umas bolachinhas que estavam no chão. Eu queria ver comer, né? É um bichinho nojento, mas eu achei tão bonitinho, né? Aí eu deitei no chão e fiquei bem pertinho. É tão lindinho, gente. Bichinho com aquela casinha em cima, com a boquinha comendo a bolachinha e deitei 2 anteninhas ainda, né? Sim. Coisa mais lindinha. Claro que a minha mãe matou, jogou sal, aquela coisa toda, mas eu achei a coisa mais lindinha do mundo, tá? Aí, comparando o caramujo lá, o caracolzinho com a barata, a GH, né, fala que ela menciona Deus em vários momentos, que é o momento que fala que Deus fez tudo, né? Então, se Deus fez todos os animais, ele fez a barata também, depois fez o homem. Ou seja, a barata estava lá mais tempo. Então, por que Deus ia fazer a barata? Né? Quando alguém, que eu conheço pessoas também, igual a Ana falou, que tem horror da barata, nojo. Sim, mas eu acho uma barata entrando na minha casa, tá me avisando, eu tô correndo aqui, ou porque o vizinho botou veneno na casa dele, e ela sai doidinha, ou porque minha casa tá cheirando alguma coisa, tipo uma água paradinha, né? Tipo guarda-louça meio molhadinha, ela adora ir lá dentro para lamber, ou tá suja. Então, para mim é um sinal, sabe? Certa noite eu tava no sábado vendo um filme na sala, sozinha, bem de boa, né? Eu, dona do meu mundo. Eis que vem ela, daquela bitolona grande, vindo no corredor para a sala. Dela veio meio assim, do tipo, que cheirou veneno em algum lugar, né? E veio, bem bonitona, grandona. Eu falei assim para ela, boba, por que entrou aqui? Você sabe que vai morrer. Porque eu mato a barata, gente. Eu não tenho medo.
Eu não quero ela na minha casa, eu mato barata. Só que eu não gosto de matar ela para ela melecar no chão, entendeu? Aquela fedida, né? Não sabia que era fedida, até que alguém comentou comigo que barata fede. Agora eu sei que ela é fedida. Aí que eu pego um spray, bom ar, uma espuma que tem alguma coisa, um chantilly, e assim em cima dela. Borrifo, bom ar, alguma coisa, até ficar tontinha. Enche de creme, de shampoo, o que tiver assim, aí eu pego o papel higiênico e jogo lá no lixo, e já levo o lixo lá fora. Porque eu não gosto de barata, mas não tenho medo. Eu vou acabar com ela, entendeu? Mas não vou ficar analisando, né, igual a GH, não. Eu vou só eliminar a bichinha. Aí o Nantes comentou da mulher que corre com os lobos, né, Hernando, do livro. Sim. Ganhei da minha irmã esse livro. É maravilhoso. Eu vou passar. Não consigo terminar de ler. podcast. Eu começo a ler e fala muito assim, porque a mulher é selvagem, bababá, porque a mulher é selvagem. E como repete muito a palavra, porque a mulher é selvagem. Eu falei, cansei da mesma palavrinha sempre. E não li, tá ali ainda, na minha listinha para terminar. Só comecei e não terminei. Vou fazer o seguinte, vou passar o podcast para você, daí você Eu lê. quero. Daí você lê um conto de fadas e assista o episódio daquele conto de fadas. Isso, vou fazer Daí isso. você vai pegando interesse pelos outros. Uhum. Aí teve um livro que comecei a ler, que a menina que roubava livros, não sei se vocês já leram, maravilhoso. Já li. Comecei a ler e falei assim, ué, como assim, né? A morte está contando história. Aí eu, 2, 3 páginas, parei e guardei o livro, mas também ganhei o livro. Chegou um tempo lá, falei, não, vou pegar esse livro para ler. Né? Porque eu ganhei e vou ler para dizer, gostei ou não gostei. Gente, foi embora. Não parei de ler até acabar. Né? Maravilhoso. Tem um momento deles, né? E tem um momento. Então, a mulher que corre com o lobo vai acontecer a mesma coisa. Quando eu quiser, vou pegar ele e vou ler. Tá, outra coisa. Lendo o livro, ela faz assim, eu viajo quando estou lendo, sabe? Aí vi um pedaço ali, falei assim, lembrou de alguma coisa, lembrou de outra. Quando a GH comentou da mulher no espelho, em algum momento, eu lembrei de fatos, assim, de pessoas que, tipo, eu, quando me olho no espelho, eu sou eu. A mulher do espelho está refletindo que eu sou, né? Então, eu nunca vou querer ser o que reflete só, quero ser eu. Eu que sou o principal, né? Não está no espelho. Porque no espelho é que os outros estão vendo, às vezes. Né? Você está, às vezes, triste, abatida, mas você fala, passar uma base, não tem batom, vai trabalhar isso para todo mundo. É o que os outros estão olhando. Eu não sou aquilo. Quando eu volto para casa, eu estou com a dor, né? Eu não vejo isso. Tem pessoas que, mulheres, nós estamos falando, né? Que vive aquilo que está lá no espelho. Então, a pessoa que mora no condomínio, ela é em São Paulo, uma mulher que eu conheço, ela vai morar no condomínio, não vai ter condições de pagar, o filho crescer, ela faz o filho estudar, trabalhar, para ganhar muito bem, porque tem que bancar ela também, porque ela não sai mais do condomínio. Tipo, a vida dela é viver entre as pessoas ricas, e que ela não é tão rica. Então, ela suga o marido dela no máximo, ela abusa do filho, que eu digo, porque o filho deixou ele voar, ela disse, não, volta aqui e me sustenta, porque ela tem que manter aquele padrão de viver. Então, acho que ela não pensa assim do tipo, quem sou eu? Ela quer ser a mulher do espelho, entendeu? Né? Me lembrou desse fato que alguém me contou um dia, da mulher que morava em Cerejeira, se embora, e vive aparentemente bonita, elegante, cara de rica, né? Mas que é toda neurótica, todo cheio de problema, e o marido já está assim, esgotado, e o filho, que já se formou, não vence um casamento, não consegue manter um casamento, porque tem que mandar muito dinheiro para a mãe, porque a mãe tem uma vida de rica. Ela quer ser aquela mulher lá do espelho, não ela, né? Daí, nesse pedaço que eu vi sobre que a GH falou do espelho, eu me lembrei dessa história do espelho. Então, quando ela fala a paixão segundo GH, e a paixão, para mim, a paixão é a vida, né? A vida. Porque eu sou capaz de ficar pensando um tempão, mas não vou conseguir explicar o que estou pensando. Porque o pensamento da gente não é sempre... A gente consegue transferir para o papel ou para as palavras, né? Parte verbal. Esse livro eu tenho que ler de novo. E não é mais uma vez só, não. Né? Muito mais vezes. Porque ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente acaba assim correndo porque tem data para a gente comentar sobre ele, entendeu? E eu quero sempre dar uma apressada. Então, domingo eu li bastante de novo para encerrar ele, mas eu já sei que vou ter que deixar ele na ordem, que
eu tenho uma ordem de livro assim que eu vou ter que ler, né? Então ele vai estar na ordem que eu vou ter que ler, porque eu tenho que ler pausadamente, né? Refletindo, que é um livro maravilhoso. Eu acho que é isso que eu queria falar. Você falou aí sobre a questão da palavra, e eu tinha feito uma nota sobre a palavra e agora eu perdi ela, e ela seria muito oportuna agora, mas eu teria que estar com a palavra na mão. E eu não estou com a palavra na mão agora. E... Oxe. Mas é exatamente sobre isso que você está falando, sobre... Ai, gente, qual o trecho que ela fala isso? E que ela vai falar da palavra e ela diz assim, que... Eu achei que era aqui no início. Deixa eu ver aqui. Mas no sentido do seguinte, é porque ela fala que na palavra, ela se perde na palavra, como é que é? Porque a palavra nunca vai ter a capacidade de... Eu perdi a referência. E não está nas minhas notas. Ai, que sacanagem. E você falou e seria muito oportuno eu mostrar, mas não vou ter como procurar agora. E a questão é, como a palavra não traduz com perfeição o que se passa no nosso pensamento ou no nosso sentir, o que a gente vivencia, o que a gente sentiu, a verdade que está num texto, ela sempre vai estar aquém do que realmente se pretendia com aquilo, né? Do que aquele texto era para ter alcançado e para ter como forma de transmitir o que essa palavra teria como função. Eu acabei perdendo aqui. Não vou nem dissertar mais, porque eu precisaria do texto agora para sustentar a minha fala. Mas essa palavra acaba... o texto acaba comprometido porque a palavra não vai ter essa competência de traduzir perfeitamente aquilo que se passa na nossa cabeça, no caso dela aqui, uma cabeça tão cheia de tanta coisa, né? Cheia de tanto de uma malha, de uma trama tão bem engendrada que deixa a gente perplexo, assim, fala, gente, para onde ela leva essa história, para onde ela leva esse argumento, para onde ela leva esse enredo. É maravilhoso o jeito do pensamento dela, né? Então imagina como é que é a cabeça, né? Como é que é ela na hora que está escrevendo, o que ela não cortou, o que ela deixou de dizer, as tantas coisas que ela não elegeu para trazer para a gente aqui. E uma outra coisa, e daí que está... Deixa eu ver aqui. E tem a ver com o que a Ana falou sobre... A gente fica o tempo todo, Ana, você estava falando sobre ler, sobre você fazer uma leitura, às vezes não entender muito bem, mas às vezes as perguntas que norteiam a gente sobre uma leitura como essa, né? Eu, por exemplo, comecei perguntando sobre a paixão. Depois eu perguntei sobre para quem ela está falando, né? Eu não encontrei até no final o para quem ela está falando. Eu entendo que ela está no monólogo, eu entendo que ela está... como é um fluxo de consciência, eu entendo que ela está falando com ela mesma, ela está dissertando com ela mesma. Mesmo ela usando ali amor, toda hora que ela vai usar de uma interjeição, ela coloca o amor, né? Ô amor, olha aqui, tal, né? Mas... E ela diz, lá na página 17, ela diz assim, sobre o que ela está... Terá sido amor o que eu vi? O que aconteceu lá no quarto e tudo, né? Mas que amor é esse tão cego como de uma célula ovo?
Foi isso? Aquele horror era isso, amor? Amor tão neutro que, não quero ainda me falar. Falar agora seria precipitar um sentido como quem despreza, como quem depressa se imobiliza na segurança paralisadora de uma terceira perna. Eu estarei apenas adiando o começar a falar, porque não digo nada e apenas ganho tempo, por medo. E é preciso coragem para me aventurar numa tentativa de concretização do que sinto. É como se eu tivesse uma moeda e não soubesse em que país ela vale. Isso aqui, com a Duna com que eu estava falando sobre a palavra, mas não é exatamente o texto que eu queria, é exatamente sobre isso. O que está se passando na cabeça dela é tanta coisa que ela fala assim, olha, eu não posso falar disso agora, porque eu estaria me antecipando por medo, por covardia. Então, vamos deixar para depois. Seria precipitado dizer agora. Na verdade, tem um monte de coisa aqui, mas eu não sei a hora de usar ainda. Então, muito... essa maneira dela conversar com o leitor, dela falar com essa pessoa com quem ela fala, é muito interessante, é muito bacana. E ela diz um negócio muito bacana, um pouco antes também, ainda bem no começo. Ela está o tempo todo nos preparando para a leitura dela, né? Como ela disse ali, ela já tem essa moeda na mão, mas não está no lugar certo de usar a moeda. Ela sequer sabe em qual lugar ela vai usar essa moeda. E outro momento em que ela nos prepara também, que é esse na página 14, ela diz assim, não, toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar é um perder-se a si mesmo. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha a sair intocada e inocente como antes. Ela está começando a história. Nem ela está compreendendo ainda o que aconteceu com ela. Mas daí depois ela vai lá para a terceira perna, vai falar sobre a terceira perna, que é sobre estar com os pés no chão, né? E ela vai dizer que ela não tem mais esse lugar que ela tinha para voltar. Então, ela só tem mesmo que fazer isso. E daí, aqui ela está nos preparando para isso. Que de que todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Por quê? Porque aquele outro deixa de existir. Aquele outro que existia até ali, sem aquele saber, ele desaparece, ele se perde. Então, todo achar é um se perder. Pode falar, Ana. Mais uma vez, ela entra na questão do homem velho, não é? Que o homem, não tem a questão do homem velho, que o homem velho fica para trás, você vai deixando todas as coisas, você se transforma num homem novo e não tem como ser um homem velho mais. Isso também é Bíblia. É Bíblia. E nós já estamos com 1h30 de conversa. Eu teria ainda que pontuar sobre a caverna de Platão, porque o que acontece com ela aqui tem muito a ver com isso também, com a caverna de Platão. Por quê? Porque ela está numa caverna. Ela chega a dizer isso, a minha caverna é um apartamento, uma caverna de pedra, em que dessa janela eu vejo a cidade. Vejo outras cavernas e outras. Então, ela assume esse papel ali de como é que eu diria? Essa clarividência que ela passa a ter é como lá em Platão, em que eles, ao saírem da caverna, eles passam a enxergar o mundo. Ela aqui, ao entrar naquele quarto, ela passa a enxergar tudo de uma maneira tão real e tão plena que ela não vai mais poder retornar para aquela mulher da vidinha pacata, que deixava a vida correr, já que ela tinha uma profissão que podia pagar pelo seu luxo, né? Ela disse que ela podia, que ela não era
questão de dinheiro, né? Ela podia, a arte, né? Porque ela era escultora, né? Então, a arte dava para ela a vida que ela queria e viver no meio que ela queria viver, né? Nesse meio de pensadores, pessoas elitizadas e tal. Então, ela fala sobre educação lá no começo. E então, eu acho que tem muito a ver com essa questão da caverna de Platão. Outra coisa que tem muito a ver também é sobre lá, assim, que tem a ver com Sócrates, que é quando o Sócrates fala que o amor é uma carência, né? De que é uma coisa que você busca o tempo todo, e a partir do momento que você tem, você deixa de amar, né? Por quê? Porque você já possui, então você não tem que buscar. Então, isso aí se aprofunda muito mais, porque ele fala que o amor impulsiona a busca pelo belo, pelo o aperfeiçoamento, o amor que motiva, que provoca essa evolução, né? Pode falar, Ana Lúcia. Outra coisa bem legal também foi em que relação à empregada, né, que a gente esqueceu de falar um pouquinho dela, que, assim, esse achar que todo mundo que trabalha, que é serviçal, que é pobre, não tem higiene, né, é sujo, e pelo jeito lá que ela trata a moça era negra, então, assim, é uma coisa que ela aprendeu sem querer, né? Ela foi ali com todos os conceitos dela, aí ali mesmo já começou essa questão do aprendizado dela, né? Nesse entrar no quarto já começou esse desfazer de algumas coisas antigas para pegar porque ela pensou que o quarto estaria arrumado, né? Olha só que coisa mais. Ela já foi com balde e tudo para limpar, né? Isso para ela era uma questão pacificada. Era sujo, pronto e acabou. Uhum. Exatamente, é um conflito de classe aí, né? Ela enxergou nisso, até nessa questão da relação social, ela teve uma clarividência, ela teve uma iluminação, né? De que, olha, eu desprezei essa pessoa, né? Desprezei a sua capacidade de ser uma pessoa que tivesse o cuidado da asepsia, por exemplo. Então, ela, né? Realmente, de diversas formas a transformação que ela tem ali no quarto. Mas, como a Thelma disse, é um livro que a gente vai ter que ler outras vezes, e se vocês ficarem interessados, eu me proponho a ler pelo menos os 2 que eu já separei e trazer as minhas impressões sobre esses, inclusive esse sobre essa convergência do texto dela com a Bíblia, né? Eu vou analisá-los e daí no dia 15 a gente faz uma reunião e eu apresento para vocês, tá bom? Então continuemos com a Paixão segundo GH no próximo dia 15. Que eles quiserem aperfeiçoar, se aprofundar na leitura do livro, terá a oportunidade mais uma vez na reunião dia 15 de julho. Bacana, vamos fazer isso sim. Né? Então tá, eu acho que não tem nenhum feriado dia 15, né? Deixa eu ver aqui. Não, nem feriado em julho. Não tem feriado em julho? Acho que não. Tá tão mal acostumado, né, Thelma? Pegamos 2 feriadões seguidos, né? Não tem não. Não tem não. Uhum. Então, gente, obrigado. Boas leituras a todos. Obrigado pela companhia. Obrigada. Nós que agradecemos. Boa noite a vocês. Tchau. Tchau. Tchau.